vídeo de hoje é um meta-vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre um livro que até me é difícil ter uma distância crítica, se é que é isso que a gente se propõe, não é só falar mal de autor brasileiro contemporâneo que fica doído depois e fica chorando pelos cantos. A gente escuta as coisas, pessoal. A gente sabe o que vocês falam da gente. Pois é. E é um livro que... Por que essa distância crítica? Porque eu, de fato, assim, eu lembro de ter lido ele, adorado, e quando o Yuri me perguntou qual que ia ser o nome do meu quadro, eu falei brincando, assim, o Tango de Satã, porque bem, essa era justamente a brincadeira. E é o livro de hoje que finalmente saiu em português, o primeiro livro, o que eu espero seja o primeiro livro de um dos maiores escritores vivos hoje, que é o Laszlo Krasznahorkai, esse que, obrigado, não traduziram por Tango de Satã, que a gente fez aqui, não é brincadeira, e mantiveram Chatatango ou Satantango, não é? Vamos lá, vamos tentar lidar com essa maravilha. Eu tinha lido ele vários anos atrás, quando ele saiu, eu acho que ele saiu em 2015, e ganhou, inclusive, o National Book, whatever, de tradução, ele ganhou. Saiu em 2015, então em inglês, foi quando eu li ele, lá em 2016, se não me engano, 15, 16, foi ali logo que saiu. A tradução era lindíssima, porque o tradutor, que agora eu não lembro o nome, mas é o Georgi, é um cara que é húngaro, mas que migrou para a Inglaterra, ele é um poeta na Inglaterra, em inglês, assim, e traduz, enfim, sabia húngaro, e a tradução era belíssima, assim, eu lembro de ficar extasiado. E agora saiu aqui uma tradução do Paulo Schiller, e tá muito boa, tá também muito, muito interessante, mantém uma fluidez que a gente encontra no texto do Krasznahorkai, não só nesse livro, em todos, na verdade, enfim, é um autor que eu acho fora do Brasil, assim, tá cada vez recebendo mais reconhecimento. Agora ele tem 2 tradutores lá no inglês, que é a Autília, que é também muito boa tradutora, também tem acompanhado. Eu acho que agora eles estão meio que, lá no inglês, está meio que equilibrando, assim, tá tudo, ou quase tudo traduzido já. E aqui no Brasil, enfim, essa é a primeira que sai pela Companhia das Letras. Então vamos lá. Esse é o primeiro livro do Krasznahorkai, publicado em 1985 na Hungria, e quer dizer, uma Hungria comunista, tá? Então tinha um regime comunista, um regime até estranho falar como um regime totalitário, assim, não acho que seja exatamente, enfim, socialismo comunista realizado, mas um Estado forte, totalitário e tudo mais, com censura, com as restrições que a gente conhece, e ele publica isso daqui, tendo escrito o próprio Krasznahorkai conta isso em algumas entrevistas, tendo escrito ele em empregos meio malucos que ele tinha, porque teve algum problema lá, de que ele sai da cidade natal dele, que é uma cidade pequena, serve no exército. Ele disse que era o obrigatório, não é? Depois de ter terminado os estudos universitários dele. Ele falou que ele quase morreu, que foi muito difícil esse ano no exército, e ele deveria, por alguma razão lá, servir mais um segundo ano, só que ele usou da burocracia do exército, porque, como a gente sabe, é sempre bom reforçar, os militares não têm tutano, não é? Eles não têm inteligência, e ele usou dessa falta de inteligência porque ele percebeu que ele só ia ser recrutado para esse segundo ano se ele permanecesse numa determinada região. Então ele ficava mudando de região, indo para outros lugares, às vezes na própria Hungria e tal, para que aí os papéis tivessem que ir para lá, e aí chegar lá não dava tempo. Ele ficava, sei lá, 3 meses lá, 4 meses, depois mudava para outro. Nessas idas e vindas ele trabalhou como em Minas, assim, trabalhando como minerador lá com o pessoal. Foi tipo chefe de cultura de uma determinada localidade, uma cidadezinha e tal.
e acabou trabalhando num lugar que ele era tipo um vigia noturno de 100, 120 vacas, sei lá, e ali onde ele escreveu esse livro. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o próprio Krasnahorkai, isso vai passar, essas coisas aparecem na literatura do Krasnahorkai, e ele mesmo vai falar assim, eu não tinha intenção de ser escritor. Veja, olha que coisa rara, não é? Ele tinha intenção de escrever, e ele falou, eu tinha intenção de escrever um livro, porque se um livro fosse bom, era o suficiente, assim, eu não precisava... E ele não tinha nem pretensão de publicar, assim, quando ele conta, assim, ele escreveu um livro ao longo de uns 6 anos, mais ou menos, porque era 70 e pouco, final da década de 70 até 84, mais ou menos, que ele disse que escreveu. E aí ele, enfim, entregou para ele é amigo do cara e tal, e ele entregou, e o cara tinha já algum contato em editor, e saiu numa editora grande lá, né, na Hungria, e passou pela censura, assim. E foi publicado. E depois o Krasnahorkai diz, porque ele voltou a ler esse livro, não ficou satisfeito, então ele escreve um segundo livro, que é A Melancolia da Resistência, e que mais ou menos segue essa linha aberta pelo Chatanangô, e depois ele escreve ainda o Guerra e Guerra, nessa linha, e acaba então, isso já nos 2000, pode ser traduzido como a volta para casa do Barão de Weckenheim, que é o maior de todos, e que ele diz, aqui eu termino o que eu tinha começado lá no Chatanangô. Além disso, o Krasnahorkai publica outros vários livros, tem romances como Seibo Lá Embaixo, pode ser assim traduzido, outras novelas e tal, que são, vamos dizer assim, romances menores, talvez, e é um cara muito prolífico, enfim, tá vivo, tá morando lá, até onde a gente sabe, nas montanhas lá da Hungria, aparece de vez em quando em Budapeste, mas enfim, talvez hoje, junto com o Péter Nádas, os 2 maiores escritores da Hungria. E é engraçado isso, né, porque a Hungria ali faz fronteira, ele nasceu num lugar, o Krasnahorkai, que é Gyula, acho que é uma cidade que tinha uns 25 mil habitantes na época, mas que um dia tinha sido uma cidade importante no Império Austro-Húngaro, então um lugar de passagem e tal, que quando muda a questão geopolítica decai, não tem essa importância. Ele cresce lá, que é próximo da fronteira com a Romênia, que é um outro autor que a gente gosta, eu pelo menos gosto muitíssimo, que é talvez os meus heróis, assim, que é o Cartarescu e o Krasnahorkai. Então tá, aqui vocês têm uma espécie de introdução geral de quem é esse cara, vocês, enfim, não é nenhum, ele mora lá nas montanhas, mas não é um cara recluso, tem entrevistas com ele aí no YouTube, vocês podem encontrar, ele fala super bem inglês, parece que ele é amigo do Pinchon, inclusive, era amigo do Sebald, ele menciona isso no discurso quando ele aceita o prêmio lá, o National Book Talks, ele menciona o Sebald, que inclusive está aqui fazendo elogio e tal. Enfim, é um autor que demorou para sair aqui. Eu entendo que, traduzido húngaro, deva ter pouca gente e deve ser difícil, mas enfim, tem gente com dinheiro aí, né? Então dá para vocês continuarem com essa brincadeira, tá bom? Tá incentivado. Agora vamos ao livro em si. O Chatanangô é um livro dividido em 2 partes, sendo que cada uma delas tem 6 capítulos, e os capítulos da primeira parte vão de 1 a 6, e da segunda parte vai de 6 a 1, certo? Capítulos são constituídos por um único parágrafo, ok? Que é excelente, tá? É muito bom o pessoal que escreve com parágrafos longos, a gente tem que dar fazer esse comentário. É um só parágrafo longo a cada capítulo, e eles têm mais ou menos, porque depois eu estava relendo, eu li ele, eu já tinha lido em inglês, talvez reli aqui, claro, em português, e eles têm mais ou menos o mesmo tamanho também, assim, em torno de 20 páginas cada capítulo, que também é uma coisa muito interessante, quando o autor é obsessivo a tal ponto que ele faz as coisas exatamente do mesmo tamanho, assim, sabe, Yuri? Então, uma parte é 25, 30 páginas, depois ele faz... Isso é muito legal. Quando a gente reconhece. Agora, por que eu estou falando? Por que eu estou falando aqui? Ele chama em vez de sumário, ele chama sequência das danças, tá? Então é um tango de Satã,
Por que eu estou falando isso? Porque vocês, que com certeza vão ler a partir de agora esse incrível escritor, vão notar que existe uma espécie de brincadeira com o livro, com a escrita do livro, com a produção, com a engenhosidade e a organicidade desse livro, ok? E aí, esse movimento de tango que ele está propondo, essa coisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois 6, 5, 4, 3, 2, 1, aqui vai até e retorna, isso daqui vai fazendo meio que um movimento de uma dança frenética, de uma dança, enfim, é um tango de Satã. O tango já é uma dança forte, não é? Uma dança, que tem uma relação com a morte, com o visceral, e aí o tango do Satã, quer dizer, não vai dar bom, né? A gente sabe que isso aqui, de fato, isso aparece no livro, essa figura satânica, demoníaca, aparece de duas formas, que é na atmosfera geral da coisa, e num personagem que eu vou voltar a falar, que é um personagem específico, que é basicamente a roldana principal da coisa, tá? A roldana que faz a ação do livro acontecer. Agora, a gente está falando um autor que e poderia ser classificado tranquilamente, nisso que a gente chama muito em geral aqui, várias vezes, de pós-moderno, certo? Alguém que está jogando com elementos literários, metaliterários, que está indicando para nós o tempo todo, isso aqui é um livro, isso aqui é pensado como um livro e tudo mais. Então você não tem um personagem principal. Eu não poderia dizer aqui que esse, que é a roldana, que faz a ação razoavelmente se desenrolar, que ele é o personagem principal. Ele é basicamente isso. Ele é a razão de um certo acontecimento. Que acontecimento é isso? Existe lá um lugar, tá, uma vilazinha, que foi, ali naquela região, um assentamento do que na Hungria daquela época eram as fazendas coletivas. Tá? Não muito distante da cidade, uma cidade que não parece também ser não parece ser uma cidade exatamente, não parece Budapeste em muitos sentidos, mas enfim, uma cidade que é essa fazenda coletiva e que entrou em decadência, quer dizer, teve ali um experimento, teve ali um dia, alguns anos atrás, algo que foi essa tentativa, não deu certo, e essas pessoas ficaram ali, porque eles eram marginalizados, porque eles eram os pobres coitados que estavam ali. E eles sobraram ali. São basicamente 3 casais, o dono da taverna, assim, o dono do bar lá, que é casado também, mas a mulher dele quase não aparece e tal. Uma mulher mais velha, assim, que eles tratam ela como velha, que tem 2 filhas crescidas, um filho adolescente e uma filha criança, que é a mais paupérrima de todos, e o médico, tá? Que é um cara que vive sozinho, tá? Que é um médico. E todos eles foram meio que deixados ali, ok? Então o livro começa a notícia de que eles estavam chegando, ok? Que é o primeiro, numa manhã do final de outubro, não muito antes que as primeiras gotas das chuvas impiedosamente longas de outono se desprendessem sobre a terra rachada, ressequida, do lado ocidental do assentamento, para que depois o mar pútrido de lama tornasse intransitáveis os caminhos e também a cidade ficasse inacessível, Futak despertou ao som de sinos. Ok, o primeiro personagem que se apresenta pra gente... esse é solteiro, esse não é de casal. É esse Futak, que é um cara mais velho, com a perna machucada, que tem uma bengala, e ele tá ali, e você vê que a coisa toda, assim, o entorno deles, as casas que eles moram, é tudo muito precário, não tem infraestrutura nenhuma, eles são, assim, ele puxa uma coberta, ele tá todo fodido, e logo na sequência, e aí não é nenhum spoiler, porque para quem for 3 páginas e você já percebe isso, ele tá tendo um caso, então, com a senhora Schmidt, que é casada com o senhor Schmidt. E já nesse começo do livro aqui, a gente percebe o seguinte: todos esses personagens marginalizados, paupérrimos, estão lá, não é, numa situação bastante periclitante de sobrevivência, estão fazendo alguma coisa, estão se organizando em alguma coisa, e conseguiram trabalhar de algum modo. Eles não dizem exatamente o que eles fizeram, foi alguma coisa ali no transporte, trabalharam, fizeram alguma coisa no campo, né? Tá chegando o inverno, então eles fizeram e estão se organizando, esses homens, porque eles tiraram uma grana, eles conseguiram juntar uma grana.
E no começo você já vê que o Futaki tá lá tendo um caso com essa senhora Schmidt, aí chega o senhor Schmidt, ele tem que fazer todo um rebolado para conseguir, não é? Ele tá na casa do cara, então ele não quer ser pego, tem 10 pessoas na vila inteira. E aí as discussões, pô, vamos fugir com o dinheiro? Não, eu fico com o dinheiro. E enquanto tá toda... tem os Hallex lá, que são os... O Hallex, não sei como pronunciar isso aí, que são um outro casal, e a mulher é meio carola e tal. Os Kraner, que também são um outro casal. Você vê que tá todo mundo ali meio que tentando puxar... não, tem também o diretor da escola, que ele é nomeado diretor da escola, ok? E eles... Em termos de narrativa é isso, eles estão ali naquela situação de merda, meio que um puxando o tapete e falando mal e agredindo o outro e numa tensão o tempo todo, até que alguém chega e fala, olha, o Irimies e o Petrina vão voltar. E aí a gente é iniciado num segundo capítulo a quem são esses personagens, que é esse que é o Irimies, que é uma espécie de messias dele, já viveu entre eles ali, já tem um passado com eles, e eles achavam que ele estava morto, porque há cerca de 1 ano e meio, 2 anos antes da história, ele tinha falado pro adolescente lá daquela família pobre, do Horgros, que ele tinha falado para ele, olha, minta lá para todo mundo que a gente morreu. Então todo mundo achou que eles tinham morrido, agora eles estavam voltando. E quando a gente é iniciado, a gente percebe que esse Irimies, ele tem algum tipo de função no Estado, não é? Sobretudo na relação com, talvez, a polícia do serviço secreto ali. Ele tem alguma coisa que ele não é exatamente um cara vamos dizer assim, totalmente, não é, burocratizado, mas ele é um desses caras que os serviços secretos utilizavam, que é um cara que é um malandro, assim, que saca das coisas, que não tem nem segundo nome. Eles perguntam pra ele, qual é que é o teu nome? Pra escrever, o capitão tá dando uma mijada nele, assim, e ele fala, não, é isso daí, meu nome é esse. E aí ele pede pro outro cara, que é o ajudante dele, assim, que parece, cara, ele parece um clown, assim, o tempo todo, é fantástico isso. E aí ele pergunta, não, eu também só tive... E ele fala como um clown, é muito engraçado, ele se comporta, ele tá sempre abaixo hierarquicamente, ele segue esse Irimies pra todo lugar, assim, ele é o fiel escudeiro dele. E eles se emputecem, sobretudo o Irimies se emputece com o tratamento que ele recebeu lá do capitão e tal. E aí ele vai lá para a cidade para ter botar a coisa em funcionamento, que vocês vão descobrir lendo, tá? Eu acho que em termos de arco narrativo é isso que vocês precisam saber para se empolgarem com o livro, e é o que eu preciso contar para vocês, para que eu possa falar, inclusive, dessa estrutura que o Krasnahorkai faz aqui. Cada capítulo parece pegar uma espécie de recorte de ações, de cenas muito, muito específico. Então, esse primeiro capítulo que eu falei, tá o Futaki acordando ali e tal, ele tá olhando pela janela, e aí ele tudo se passa meio que na casa do Schmidt e no entorno dele ali e tal, até transfere um pouco a ação lá pro bar, ok, né? Tem umas projeçõezinhas de passado e tal, mas ele faz um recorte e conta alguma coisa aqui. Um segundo capítulo conta uma outra coisa. Um terceiro capítulo, se eu não me engano é o terceiro, que conta do médico. Esse médico que não faz nada, que odeia todas as pessoas ali, as pessoas que moram. Ele é médico, é um título que ele tem, ele é médico, mas ele não atua nada, é um cara muito gordo, alcoólatra, que não quer ser incomodado e que tem na casa dele cadernos com os nomes de cada habitante, onde ele anota, porque ele colocou a escrivaninha de frente para a janela, e ele fica, embora ele odeie todos, ele fica ali olhando os movimentos de todos e fazendo anotações do que os caras estão fazendo, que cada pessoa está fazendo. Ele sabe que o Futaki está traindo, que está, né, pegando a mulher do Schmidt e tal. Ele sabe todas as coisas, e ele, porque odeia, ele escreve com um desgosto assim tal. Então tem um capítulo sobre o médico que, enfim, tem um desenlace ali e tudo mais. Tem um capítulo sobre a filha mais nova lá daquela mulher paupérrima, porque as duas meninas mais velhas são prostituídas pela mãe para tirar algum dinheiro e tal, e essa menina, o
filho adolescente é meio que um trombadinha, se faz coisas. E essa menina mais nova, a gente sabe que ela voltou de um colégio para pessoas com necessidades especiais. Ela tem o que eles dizem ser necessidades cognitivas, não é? Problemas de aprendizado, o que quer que seja. Não fica claro para nós, em nenhum momento, e isso é fantástico, se ela tem de fato ou se ela é só muito, muito descuidada. Só que esse capítulo é extremamente dolorido. Assim. É o capítulo que fica basicamente nela. É só a ação dela e o que ela arma durante o dia dela ali e tudo mais, que vai ser fundamental também para a história, o desenlace desse capítulo. Mas todos esses capítulos são esses recortes, ok? Portanto, ele não dá exatamente uma linearidade, ele não dá o caminho do tempo, quer dizer, isso aqui aconteceu e depois aconteceu. Às vezes dá a entender que alguma coisa que aconteceu aqui é rememorada lá, e aí alguma coisa que é contada aqui preenche razoavelmente aquela lacuna que foi deixada, e outras vezes não, certo? Outras vezes não. O que a gente percebe é que ele tem uma espécie de crescendo, de um avanço da tensão narrativa, que vai chegar até ali mais ou menos no 6. No 6 a coisa vai começar a caminhar para uma outra situação. Isso tudo feito com frases muito, muito longas, não só os parágrafos que são de um capítulo inteiro, mas com frases muito longas que abrem muitas, então, sentenças principais, que abrem muitas sentenças subordinadas, que abrem parênteses e coloca, aqui já nesse que eu li, por isso que eu fiz o sinalzinho, porque abriu um parêntese, e que vão se como que produzindo um efeito quase com um efeito de droga, assim, se eu posso dizer, tá? A palavra que o tradutor escolheu aqui, que foi traduzida muitas vezes assim, é narcotizado. E a gente sente isso, assim, um efeito de que nós ficamos, nós mesmos, narcotizados com o efeito dessa narrativa que não para, que avança, e que usa de frases longas, dos parênteses, das subordinadas, mas que usa também continuamente, no meio da frase, no meio do acontecimento, aspas, para o que pode ser um diálogo direto, ou pode ser um pensamento. Você não sabe se aquilo é um pensamento ou se é uma citação, quer dizer, aquilo que aquele personagem supostamente falou, é como se ele usasse um discurso indireto livre, mas de uma forma que ele vai brincando com as possibilidades do discurso indireto livre o tempo todo. Torna ainda mais dinâmico, claro, mais difícil para você se acostumar com esse ritmo, mas fantástico, não é? Porque, de novo, parece por vezes, quando ele está narrando, então o Futaki se recostou na parede e pensou que não sei, e sentiu em seu mais profundo do seu ser que aquilo havia chegado ao fim, e aí abre umas aspas que você não sabe se o Futaki falou isso, se ele pensou isso, quem falou aquilo, assim, se só e vai vindo essas coisas e elas vão entrando. Em outros momentos, quando eles estão discutindo, quando eles estão falando, tem uma cena toda que se passa deles na taverna, lá no bar, enchendo a cara, tocando uma sanfona e esperando por esses dois caras chegarem. Essa cena tem em si muitos diálogos e você percebe o que é diálogo, o que não é, porque aí você já foi razoavelmente treinado. Eu não quero dar um grandíssimo spoiler, mas é o seguinte: no final desse livro, vocês vão ter um imenso presente de narrativa, porque uma coisa que é muito, muito importante para escritores contemporâneos, eu tenho visto isso não só no Krasnahorkai ou no Cartaresco que eu mencionei, mas isso aparece em o Pynchon que eu falei, o Sebald que eu mencionei, que é meio que dá conta, que a gente poderia chamar do problema do demiurgo, certo? De que o que é o problema do demiurgo? A voz, essa voz narrativa do demiurgo é uma voz em terceira pessoa que como que está fora daquele universo. Ela se coloca sempre acima, não é? O demiurgo é essa entidade do gnosticismo lá da primeira do cristianismo primitivo, e que se coloca como uma espécie de Deus, que não é exatamente o Deus ou a deusa, não é essa coisa maior, mas é um Deus que trabalha aqui com os níveis do material e tal, desse mundo. Então esse demiurgo
na narrativa, o narrador demiurgo na literatura, ele faz essa função. E você pode pegar qualquer livro do século XIX, por exemplo, e sentir isso lá, porque você pega um Balzac, você pega muitas vezes o narrador, ele não existe ali, ele está te dizendo coisa, diz, olha, o Murilo olhava fixamente para a câmera enquanto exercia seu trabalho. Em sua mente, e aí, pum, ele entrou na mente do Murilo. Como é que eu vou saber? Eu não sei, eu gostaria muito de saber o que passa na mente do Murilo, não é? É um dos meus anseios mais profundos na vida. Mas eu não sei o que está ali, se toda vez que eu brinco que ele é lindo, isso repercute ali dentro, ele sente algo ou não, eu não sei, mas o narrador demiurgo faz isso. Nos escritores que eu mencionei, e é o caso do Krasznahorkai, dá conta, portanto, de dizer quem está narrando essa história, okay? Quem está contando isso pra gente. Nós não podemos mais ser enganados com uma voz que parte ex nihilo, não é? Do nada. E nós não podemos também ser enganados com uma voz, talvez em primeira pessoa, que seja uma voz fácil. É como se eu dissesse assim, então, eu sou Mariazinha das Flores e essa é a minha história. E aí ela passa... É muito fácil, uma resolução muito fácil. No final desse livro, o Krasznahorkai, que é o primeiro livro dele, lembrem, é o primeiro livro do cara, nesse livro ele faz uma coisa muito maneira no final, que é fazer um jogo com isso, fazer um jogo para que te diga ou te sugira de alguma forma, olha, talvez esse livro todo aqui tenha acontecido exatamente assim. Ok? Vejamos se eu tenho mais alguma coisa para dizer a vocês. Talvez será que eu fui suficientemente enfático enquanto esse livro é fantástico, enquanto esse é um autor fantástico, enquanto ele deveria ser traduzido? Então eu não tenho certeza se eu tenho mais alguma coisa ou não para dizer, salvo que, enfim, fica aqui a recomendação para vocês. A gente fala parabéns ao tradutor de verdade. Pelo que, né, o Post é o que, psiquiatra, uma coisa assim, ele não é, sei lá, acho que alguma coisa assim, enfim, parabéns, maravilhoso que tenha acontecido, espero que aconteça mais. A literatura húngara, que eu falei, esse Péter Nádas nunca teve nada traduzido aqui para português, nada publicado no Brasil, mas a gente tem o Imre Kertész. Aqui, cara, foi o único Nobel de Literatura que a Hungria teve, foi isso. Então ele talvez não ganhou, mas é um cara muito famoso lá, assim, ele já faleceu acho que em 2015, é um cara bastante famoso, esse que eu mencionei antes. O Sándor Márai também. Oi? Não, então, isso que eu estava falando, veja só, Sándor Márai tem uma potência na literatura húngara que é muito legal e que às vezes a gente não recebe aqui, sabe? Mesmo que, sei lá, a gente tem da russa, não é? Da literatura... Peter Esterhazy? Esterhazy, esse daí, Peter Esterhazy. E, enfim, todos esses autores são muito interessantes. Obviamente deve ter mais gente lá igualmente interessante, e que talvez a publicação do Krasznahorkai, enfim, ajude a gente a perceber isso, que tem boa, excelente literatura rolando por lá, e sobretudo rolando com esses autores que estão vivos, estão escrevendo, estão publicando, e que poderiam, enfim, ser mais trazidos para cá. Acho que é isso. Enfim, talvez esse livro seja interessante. Muitas vezes, a gente já conversou sobre isso, Yuri, o que a gente faz aqui, não é? E fica sempre essa... Porque... Tem gente que fica doída se a gente faz crítica. Se a gente não faz crítica, a gente vai ficar falando o quê? Porque a capa desse livro nossa, ela é macia e olha só. Não é isso daí, gente. A gente realmente gosta de livros. E talvez a coisa mais maneira é que, tem gente que escreve aí, manda e-mail, entra em contato e fala que tá empolgado, tá lendo. Às vezes vocês estão aí em cantos no Brasil que vocês não têm com quem conversar sobre literatura, não tem de onde pegar a indicação. Yuri é de uma cidade muito, muito pequena, não é? Eu sou lá do final do mundo, assim, onde nada absolutamente, salvo o Gonzaguinha,
ter feito um show em Pato Branco e depois morreu na estrada lá, nada acontece, não é? O que ia acontecer lá, assim. E às vezes a nossa função é basicamente essa, é mostrar, falar, olha, pô, esse livro aqui é bom por essas razões, e vocês então podem, se eu torço para que sim, enfim, comprar o livro ou de alguma forma arranjar e ler, porque ajuda da forma que for vocês por aí, assim. Você não precisa ser uma coisa transformadora. Vocês podem ler só porque é muito maravilhoso, porque é divertido, porque é uma coisa prazerosa, mas também vocês podem ler porque vai te falar alguma coisa sobre a Hungria e sobre essas pessoas pauperizadas, marginalizadas e tudo mais, num regime ditatorial, e porque quando você lê esses personagens, não tem nenhum personagem aqui bonzinho ou mal, assim, não existe esse maniqueísmo. Você vê eles na fragilidade deles, ali sendo seres humanos acossados o tempo todo. Mesmo o Ilimias, que é esse personagem, mesmo ele, assim, acossado de alguma forma. Então, às vezes isso ajuda para que a gente possa perceber que a realidade não é tão, sei lá, bilateral quanto os discursos fazem parecer. Então é isso. E para vocês, vocês têm que se inscrever no canal, isso eu sempre as partes. Catarse, tem que ajudar no Catarse. Por que quando chegou o final do vídeo você veio pra cá, Murilo? Antes, isso, agora eu consigo olhar nos teus olhos e dizer coisas lindas, assim. Não vou falar então, tá bem? Eu quero muito respeitar a intimidade dele, ficando íntimo com ele. Então é isso. Obrigado aí pra quem assiste, obrigado por tudo aí, o pessoal. Leiam mais literaturas que façam vocês pensarem e não só confirmarem discursos prontos, ok? Let's ride, let's ride. Let's ride, let's ride. Let's ride.